Fala aí, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bom estarmos juntos aí mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso devocional Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Hoje nós estamos aí no nosso devocional, mais um dia, fazendo aí uma reflexão bíblica sobre o tema principal, que é a nossa série Igreja, o Corpo de Cristo. E eu espero que você tenha sido abençoado com todo o material que a gente tem feito aqui. E hoje nós estamos aí no 25º dia, 25 dias já nessa caminhada, nessa jornada. E tem sido uma bênção muito grande poder transmitir esse material aqui com vocês. Tenho crescido muito, eu espero que vocês aí também. É uma alegria estarmos juntos aqui. O tema de hoje é crescimento espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E com vocês aqui, eu, pastor Denis Figueiredo, e nós vamos juntos aí nessa jornada, seguindo aí nessa série, a Igreja, o Corpo de Cristo. Bom lembrar que todos os dias esses temas eles estão se complementando e nós estamos num tema dessa semana falando sobre as funções da igreja. E segunda-feira a gente falou sobre uma das funções da igreja, que é a adoração, né? Vivemos para adorar a Deus. Na terça-feira a gente falou, que foi ontem, né? Falamos sobre a questão da igreja viver em comunhão. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, que é uma área que é uma função da igreja. A igreja existe para que haja crescimento. As pessoas que estão envolvidas na igreja precisam crescer e crescer espiritualmente. Eu quero ler um texto com vocês que está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15, que diz assim, ó: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." Mais uma vez aí a gente vê que a ideia do corpo humano é trazida aqui como uma figura de linguagem pelo apóstolo Paulo, e a gente vê aqui o corpo humano, né, o corpo de Cristo, a gente viu no versículo 13, e também agora no finalzinho no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é interessante porque a Bíblia ela afirma que quando uma pessoa se entrega a Cristo, essa pessoa recebe um novo nascimento, e isso quer dizer que ela se torna um bebezinho espiritual, né? E aí esse bebezinho precisa ser alimentado, precisa receber cuidado, até ele se tornar uma pessoa madura espiritualmente, um adulto espiritualmente, onde ele vai poder se cuidar sozinho. Mas mesmo assim, nessa linguagem a gente entende que nós precisamos uns dos outros. O modelo para esse crescimento que o Senhor Jesus ele coloca, o texto nos mostra que devemos atingir a estatura da plenitude de Cristo. Então o modelo para esse crescimento é o próprio Jesus, porque a gente é pequeno, a gente é novinho, acabou de nascer, mas a gente tem um alvo, que é crescermos a estatura da plenitude de Cristo, atingir essa estatura, né? Então esse crescimento fala pra gente o seguinte: olha, nós precisamos viver uma vida cristã autêntica, e nessa vida cristã a gente vai buscando a cada dia se parecer com Jesus. Bom lembrarmos que a obra redentora de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, e nós recebemos essa graça de Deus sobre as nossas vidas e nos convertemos ao Evangelho, essa obra redentora de Jesus, ela restaura em nós a imagem de Deus. Então a imagem de Cristo ela vai sendo moldada na nossa vida. A obra de Deus em nós é tirar o nosso velho mau caráter, aquele velho homem, e forjar o caráter de Cristo na nossa vida. A igreja tem essa responsabilidade, sabia? De ajudar as pessoas no seu crescimento espiritual. Mas para isso acontecer, meus irmãos, a primeira coisa que tem que acontecer é que as pessoas têm que reconhecer a sua necessidade de crescimento espiritual. Se a gente não reconhece que precisa crescer, a gente vai achar que a gente já está num grande nível, assim, muito maravilhoso,
E isso, na verdade, é mais arrogância, porque a gente nunca está no nível maravilhoso de espiritualidade. A gente precisa sempre entender e reconhecer que a gente está crescendo. Então, alguns crentes se contentam com apenas ir ao culto, na igreja, né? E apresentam uma série de desculpas, às vezes, para não participar de outras reuniões de crescimento espiritual, como estudos, como oração e tantos outros eventos que às vezes a igreja promove, que tem na verdade a finalidade de promover o crescimento espiritual na vida das pessoas. O evento que as igrejas promovem, seja ele qual for, assim, a gente não vai colocar todos, mas assim, na grande maioria, os eventos da igreja, ele visa o crescimento. Você vai para um culto, para uma programação, para uma conferência, né, para algum evento da igreja, tudo isso que você vai participar vai trazer para você um crescimento espiritual, um aprendizado novo da palavra, uma mente que se abre, né, com uma revelação da palavra de Deus que vem ao nosso coração. Então, segundo a palavra nos ensina, nós precisamos crescer em tudo na presença de Deus. Agora, em segundo lugar, as igrejas precisam também fornecer material, estudo, condições para que os crentes cresçam espiritualmente. Então não é evento por evento, mas tem que ter um objetivo, né? E esse objetivo visa fazer as pessoas chegarem a um outro nível espiritual, da onde elas saem de recém-nascidos espirituais para um bebê que já começa a engatinhar, para um bebê que começa a andar, dar os primeiros passos, até essa criança ir crescendo, tomando forma. A igreja precisa criar um ambiente saudável, um ambiente onde os relacionamentos vão promovendo, né, esse crescimento espiritual. Os pastores também precisam motivar as ovelhas a buscarem o alimento da palavra, a saúde espiritual, porque às vezes os pastores, pelo contrário, ficam fazendo as pessoas serem dependentes deles mesmos. E isso traz uma mensagem para o membro ou para uma pessoa da igreja que pensa o seguinte: não, eu só estou crescendo na palavra se eu estiver ouvindo meu pastor no domingo. Quando na verdade a gente precisa ensinar as pessoas: olha, vocês precisam aprender, né, a buscar na palavra de Deus, a orar, a fazer devocional, a fazer sua leitura bíblica, ler bons livros, estudar a palavra, questionar, procurar saber tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre as coisas que a gente às vezes tem curiosidade. Então isso faz com que a gente cresça, essa busca, essa curiosidade, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente fica com dúvida, sabe? Que essa é a verdade. Fica com dúvida por quê? Porque você vai ler um tema ali que de repente você nem está procurando e aquele tema salta aos seus olhos e aí você vai querer descobrir. E essa dúvida nunca pode ficar para depois, ela tem que ser resolvida. Você tem que buscar fontes, buscar conhecimento para sanar essas dúvidas e aí o crescimento vai. E às vezes as pessoas param de ler, param de orar, param de buscar ou até de estudar a Bíblia porque vem algumas dúvidas, falam: tô com muita dúvida, não estou entendendo nada, e aí elas desistem. E aí é o ponto. Esse é o momento. Quando você começa a ter dúvidas, é o sinal de que você está no caminho certo. Por quê? Porque a dúvida vai gerar em você o desejo de querer aprender, e esse desejo de querer aprender vai fazer com que você aprenda. É muito interessante isso. Agora, você já imaginou se os que se dizem cristãos tivessem a medida da estatura de Cristo, se todos nós que somos crentes estivéssemos buscando crescer na presença de Deus e chegando, não vou dizer chegar exatamente no nível de Cristo, que Ele é Deus, nós nunca vamos chegar no padrão dele de perfeição e de santidade, mas nós precisamos buscar isso como um alvo da nossa vida. Esse crescimento espiritual é o que para nós conhecemos como a santidade. A gente vai buscando ser santo, vai buscando ser igual a Deus, ser igual a Jesus, e aí o que acontece? Se nós tivéssemos mais pessoas com esse desejo, com esse objetivo, certamente, irmãos, o nosso testemunho, o nosso impacto seria muito maior. O mundo com certeza seria transformado pelo impacto do nosso testemunho. Qual é a sua estatura espiritual? Eu pergunto aqui nesse devocional. Se você fizer uma autoavaliação, você vai descobrir que nível você está, né, no sentido de crescimento espiritual. Você é um bebê, um adolescente, um jovem, um homem formado? Que nível você está? Então eu recomendo que você participe de eventos que promovam esse crescimento, como estudos, grupos de estudos, células e cultos e programações que são promovidas visando esse crescimento que acontece na igreja regularmente. Tudo aquilo que a gente promove na igreja é para o teu crescimento. Então, o meu conselho para você, pensando nessas perguntas que eu fiz, reflita sobre essas perguntas. Que nível você está? Será que você precisa continuar como você está, no nível que você está, ou você pode crescer mais, você pode buscar um pouco mais de Deus? Então, eu sei que esse tema de crescimento espiritual é bem amplo e a gente poderia ficar aqui mais tempo falando, existem até outros textos que são interessantes,
mas eu quero ficar por aqui com vocês nessa reflexão e pensar o seguinte: nós precisamos crescer a cada dia na fé e nos tornar a cada dia semelhantes a Jesus. Amém? Vamos orar. Eu espero que você tenha sido edificado, que essa pulga fique atrás da sua orelha, que você fique pensando aí que nível que eu estou, onde eu quero chegar espiritualmente, será que eu já alcancei o máximo que eu tinha que alcançar na vida cristã? Eu acredito que não, você ainda pode crescer muito mais e você deve buscar isso em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando agora esse devocional, ouvindo aqui esse áudio, Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir que a tua presença e a tua graça sejam, Senhor Deus, derramadas sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que em cada igreja haja ministério, Senhor, de estudo da palavra, que seja isso fomentado no meio da tua igreja, que as igrejas pensem no crescimento espiritual dos membros por meio da palavra de Deus, criando mecanismos onde as pessoas tenham acesso à Bíblia, acesso aos estudos, as pessoas desejem crescer. Pai, eu oro para que os cristãos cresçam também até a plenitude de Cristo, onde nós temos Cristo como referência e buscamos esse crescimento. Pai, eu oro para que os pastores também, líderes das igrejas, planejem novos ministérios de estudo da palavra, que o Senhor nos dê criatividade para podermos desempenhar esse papel e incentivar as pessoas a buscarem esse alimento espiritual sólido na tua palavra. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, oro pela vida da igreja, pelo povo do Senhor que está espalhado por toda a terra. Abençoamos, ó Deus, a tua igreja em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesse momento eu quero agradecer vocês aí pela audiência, por estar ouvindo aí os nossos devocionais e dizer que é muito importante que você compartilhe, que você esteja sempre atento aí nas nossas postagens para que a gente possa espalhar de alguma forma mais esses devocionais, esse conteúdo para abençoar outras pessoas. E certamente haverá o crescimento espiritual de cada um. Essa série, ela está aí no YouTube, ela está nos podcasts, você pode buscar desde o início, assistir desde a primeira, porque vai ampliando o conhecimento ali sobre o tema geral que é a Igreja do Corpo de Cristo. E eu ficaria muito feliz se você ouvisse cada um dos devocionais, refletisse sobre eles. Eu tenho certeza que vai trazer algum benefício e algum crescimento espiritual para a sua vida, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e amanhã tem mais, se Deus quiser. Um grande abraço, fique na paz, fui!